Você já olhou para um relógio e pensou que o tempo estava passando de maneira estranha? E se de repente os segundos se alongassem e os minutos se tornassem líquidos? Essa é a sensação que Salvador Dalí nos oferece com uma das obras mais curiosas da história da arte: A Persistência da Memória. Uma pintura em que o tempo não é rígido, mas maleável, derretendo e se transformando em algo que não conseguimos controlar. No episódio de hoje de Segredos da Tela, vamos explorar o que há por trás desse ícone surrealista e como ele nos faz refletir sobre a natureza do tempo e da realidade. Imagine um cenário desértico, onde montanhas ao fundo parecem espreitar uma paisagem silenciosa. No meio disso, relógios derretendo sobre galhos, uma árvore ressequida e uma figura estranha, que parece se derreter também. A Persistência da Memória é uma obra enigmática que nos desafia a pensar no tempo não como uma linha reta, mas como algo fluido e também imprevisível. Vamos descobrir por que Dalí nos fez olhar para os relógios de maneira completamente diferente. Antes de entender as profundezas dessa pintura, a gente precisa explorar o contexto em que Salvador Dalí criou essa obra e o que ele queria realmente nos contar sobre a natureza da realidade e do tempo. A Persistência da Memória foi concluída em 1931 por Salvador Dalí e rapidamente se tornou uma das imagens mais emblemáticas do surrealismo. Com apenas 24 por 33 centímetros, essa pequena tela guarda um universo de interpretações. Dalí dizia que pintava com uma precisão quase fotográfica, o que contrasta com os elementos oníricos e distorcidos que vemos nesta cena. Vamos olhar mais de perto cada elemento dessa obra. Os relógios moles, derretendo, são um símbolo central. Eles desafiam o conceito tradicional de tempo como algo preciso e imutável. Um está pendurado sobre um galho seco, talvez representando a passagem do tempo sobre a vida que já se foi. Outro se dobra sobre uma estrutura rígida, mostrando o tempo perdendo sua força sobre a matéria. Um terceiro relógio parece quase escorrer de uma borda, prestes a desaparecer. No centro da tela, há uma figura orgânica de contornos moles, que muitos estudiosos interpretam como um autorretrato deformado de Dalí. A forma remete a uma face adormecida, com cílios longos, como se estivesse sonhando, alheia ao tempo. É uma metáfora poderosa. Talvez a verdadeira percepção de tempo só exista quando estamos acordados. Quando sonhamos, o tempo talvez simplesmente se derreta. A paisagem ao fundo é inspirada nas falésias da região de Cap de Creus, na Catalunha. Mas ela está completamente desabitada, inerte. O contraste entre o cenário desértico e os objetos derretidos sugere um mundo onde o tempo perdeu o sentido e a vida parece ausente. Do lado esquerdo da pintura, há um relógio coberto de formigas, insetos que Dalí costumava associar à decomposição. Esse detalhe é sutil, mas importante. O tempo não está só derretendo, mas também se decompondo, perdendo qualquer valor funcional. É uma crítica velada à obsessão da modernidade com a precisão e o controle. Tecnicamente, Dalí utilizou a técnica do óleo sobre tela com extremo cuidado. Ele pintava com o que chamava de técnica dos mestres, buscando uma clareza quase hiperrealista nas texturas e sombras. Essa escolha não foi por acaso. A realidade fotográfica das pinceladas contrasta com a ilusão surreal da cena. É como se dissesse, isso é tão real quanto um sonho pode ser. Outro ponto importante é que a composição da obra segue uma lógica quase matemática. Mesmo sendo surrealista, Dalí era obcecado por simetrias e proporções. A disposição dos elementos cria um equilíbrio visual que prende o olhar do espectador no centro da pintura, enquanto o tempo escorre lentamente pelos cantos. Pouca gente sabe, mas o momento em que Dalí teve a ideia para os relógios derretendo foi absolutamente banal. Segundo o próprio artista, a inspiração surgiu após observar um queijo camembert derretendo ao sol.
Ele ficou fascinado com a forma do queijo, que parecia desafiar a rigidez da matéria, assim como o tempo deveria fazer, em sua visão. Essa mistura entre o cotidiano e o subconsciente era intencional. Dalí desenvolveu um método chamado paranoico crítico, onde ele buscava acessar o inconsciente de forma controlada, quase que científica. Ele acreditava que, ao estimular estados de delírio, poderia pintar o que via internamente com a mesma precisão que se pinta o mundo externo. Essa teoria influenciou não só essa obra, mas toda a sua produção surrealista. Há também uma dimensão autobiográfica nessa pintura. O ambiente árido, o céu limpo, refletem uma solidão melancólica. Dalí sempre teve uma relação complexa com o tempo e a morte, marcada pela perda do seu irmão, também chamado Salvador, que faleceu antes dele nascer. Seus pais diziam que Dalí era a reencarnação do irmão morto, o que alimentou desde cedo suas obsessões com a identidade, memória e também a existência. Mesmo com toda essa carga simbólica, Dalí nunca quis que a interpretação da obra fosse única. Ele dizia que o surrealismo sou eu. Ao tornar-se a própria essência do movimento, ele entregava ao público uma obra aberta, onde cada elemento é um convite à interpretação pessoal. Only difference between one crazy people and Dalí is not crazy. Quando a Persistência da Memória foi exibida pela primeira vez em Nova York, em 1932, não houve uma recepção unânime. Muitos críticos e conservadores zombaram da pintura. Um relógio derretendo, uma paisagem vazia, para alguns parecia uma provocação gratuita. Mas é justamente essa ousadia que garantiu à obra o seu lugar na história. O que parecia um exagero visual revelou-se uma metáfora sofisticada da condição humana, nossa incapacidade de controlar o tempo, a nossa memória falha, os nossos sonhos sem lógica. Outro aspecto interessante é que Dalí não fazia esboços tradicionais. Ele dizia que a imagem vinha inteira, como uma visão. Ele apenas executava o que já havia visto em sua mente. Essa abordagem causava estranheza entre os artistas acadêmicos da época, que valorizavam o planejamento técnico. Mas foi justamente essa espontaneidade visionária que definiu a sua genialidade. E o que muitos chamam de erro, como a ausência de uma narrativa clara ou a deformação dos elementos, é o que torna a pintura temporal. Ao fugir da lógica, Dalí criou uma imagem que se reinventa a cada geração. A persistência da memória é, acima de tudo, uma meditação visual sobre o tempo. Os relógios derretendo, o corpo mole adormecido, a paisagem árida, tudo nos convida a repensar a forma como vivemos, como lembramos e como nos relacionamos com aquilo que não podemos controlar. Dalí nos mostra que o tempo pode ser esticado, distorcido, desacelerado. Talvez nos momentos em que sentimos o tempo parar, num sonho, por exemplo, ou numa dor profunda, num instante de beleza. É ali que o tempo deixa de ser medido em horas e se torna memória, sensação e eternidade. Hoje, essa obra icônica está exposta no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, onde atrai milhares de visitantes todos os anos. Mesmo em meio a tantas inovações tecnológicas e novos estilos artísticos, a persistência da memória continua desafiando o público com sua simplicidade surreal e sua complexidade simbólica. Eu estive no MoMA, em 2024 e visitei essa obra do Salvador Dalí. Realmente, ela é muito pequena, para que vocês possam ter uma ideia. Você, se não prestar atenção, passa batido por ela. Só que quando você para olhar, ela realmente te puxa para dentro da imagem. É algo realmente surreal. Nos últimos anos de vida, Salvador Dalí viveu recluso na Torre Galateia, em Figueres, na Espanha. O mesmo lugar onde hoje funciona o Teatro Museu Dalí, dedicado à sua obra. Após a morte de sua esposa Gala em 1982, Dalí mergulhou em profunda melancolia e a sua saúde se deteriorou rapidamente. Ele faleceu em 1989, deixando um legado que ultrapassa os limites da arte tradicional. Um universo em que o sonho, o tempo e o inconsciente são os verdadeiros protagonistas.
Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense: o tempo está realmente passando? Ou é apenas uma invenção que criamos para dar sentido ao que nós sentimos? Essa é a beleza da arte de Dalí. Ela não responde, mas nos faz perguntar. Esse foi mais um episódio de Segredos da Tela. Obrigado por me acompanhar nessa viagem pelo tempo e pelos símbolos de Dalí. No próximo episódio, desvendaremos outra obra-prima que guarda mais perguntas do que respostas. Até lá, siga ouvindo com o coração e observando com a mente.